Boa noite a todos. Boa noite. Estamos todos nós reunidos hoje, 21 de agosto de 2019, para estudarmos a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E hoje é o nosso estudo de número 9. Rogamos que o nosso Senhor Jesus e que os nossos amigos espirituais possam nos inspirar e nos conduzir mais uma noite. Então, nós estamos nesse momento, Brasil... Já estão, inclusive, no Rio de Janeiro. Estudamos a semana passada. E tem algumas coisinhas que eu gostaria de comentar novamente. Podemos? Nós estamos no capítulo 4, intitulado Os Missionários. Explicamos a semana passada o que seriam os régulos. Pequeno Rei. Foi uma designação dada historiografia e administração colonial portuguesa aos chefes tribais e outros potentados africanos e mais raramente da Ásia. Feitoria era o nome dado aos estabelecimentos comerciais europeus. Pau-Brasil, a professora falou alguma coisinha sobre o Pau-Brasil? A exploração do pau-brasil foi a primeira atividade econômica no Brasil, não é do Brasil, é no Brasil, porque essa atividade econômica, esse dinheiro foi movimentado para a Europa. A árvore, também denominada pau de Pernambuco, e que os índios tupis chamavam de ibirapitanga, era uma riqueza de crescente demanda na Europa moderna. Estima-se que havia, na época do descobrimento, mais de 70 milhões de paus brasis, abundando numa faixa de 18 quilômetros do litoral do Rio Grande do Norte até Guanabara. Quase todas foram derrubadas e levadas para o continente europeu. A extração foi tanta que atualmente a espécie é protegida para não sofrer extinção. As regiões de Pernambuco, Porto Seguro e Cabo Frio tinham maior concentração do produto. E por isso contavam as 3 com feitorias portuguesas. Nós já sabemos o que é a feitoria. Estabelecimento comercial. Exatamente. Pernambuco, lugar onde se iniciou a exploração da árvore, tinha a madeira mais cobiçada no Velho Mundo. O que explica o fato de o pau-brasil ter como principal nome Pernambuco, em idiomas como o francês e o italiano. E tudo isso era por conta da cor, não é isso, professora? Sim. Tingir, né? Tingir. E nesse movimento, nessa exploração do pau-brasil, muitos índios foram levados como escravos. Então, o povo que aqui estava, em hipótese alguma, fizeram um movimento de guerra, mas quem veio maltratou bastante. Mas isso não era previsível? Era previsível. Pelas características do povo português. Por isso a expiação coletiva. Fizemos. Estava errado? Estava. Teremos que expiar? Estamos expiando. Por isso tanta dor. Por isso tanto sofrimento. Por isso nós carregamos tantas culpas. Por isso hoje um alto índice de jovens sem alegria de viver, com vontade de se matar, com vontade de se autodestruir.
culpas. Então, fizemos, estamos pagando isso. Era a programação, era para ser feito assim, não foi programado. O que a gente tem que entender, que foi a palavra do Zé Paulo, olha, pelo jeito que são, a probabilidade vai ser essa. Mas a misericórdia divina sempre manda os missionários. E no meio, nós vamos ver o nosso querido Emmanuel reencarnando no meio dos jesuítas. E é nadar contra a correnteza. Mas o que disse Jesus? Vós sois o sal da terra. Sal é pouco. E havia um sacrifício mesmo. E quem sofre somos nós. Nós sofremos por resultado das nossas atitudes. A gente fala os portugueses, nós talvez fizemos esse movimento, como portugueses, como os espanhóis, seja lá o que for. O movimento era o quê? Era a luta, guerra, cobiça, era o poder, era assim que se fazia. As conquistas eram pautadas nisso. Tudo através da guerra. Só não teve guerra aqui porque os índios não foram extremamente passivos. Mais uma coisinha, deixa eu ver aqui que foi necessária. Carioca, eu achei legal o nome Carioca, porque ele disse assim, uma das emoções mais gratas ao seu espírito é o quadro maravilhoso da Baía de Guanabara, julgando-se no estuário, no litoral de um rio esplêndido, denomina Rio de Janeiro, o local em virtude de se encontrar ali os primeiros dias do primeiro mês do ano. Num sítio encantado, instala uma nova feitoria. Qual era? A da Carioca. Eu digo, nome, Carioca, quer dizer Casa do Branco. É tupi, do branco. É tupi. Caru, que é branco, oca, casa. Casa do branco. Então, Carioca. E aí agora vamos já para essa reunião no mundo espiritual. Jesus nos conduz. Foi aproximadamente por essa época, já estávamos fundando o Rio de Janeiro. Foi aproximadamente por essa época que Ismael reuniu em grande assembleia os seus colaboradores mais devotados. Tipo assim, o trabalho que eu vou te chamar não basta ser um colaborador, tem que ser um devotado colaborador. Com o objetivo de instituir um programa para as suas atividades espirituais na terra de Santa Cruz. Irmãos, exclamou ele no seio da multidão de companheiros abnegados. Estamos falando de uma reunião no mundo espiritual, tá? Então a gente vai ver aqui a programação da espiritualidade nesse caminhar, porque eles estão construindo um país. Eles estão construindo uma nação. Não dava para os índios continuarem da mesma forma. A evolução intelectual tinha que chegar. Tanto é, se nós estudarmos o livro Nosso Lar, a colônia Nosso Lar, que é sobre o Rio de Janeiro, nós vamos observar logo no início as ocas que ainda tinham no início da formação da colônia espiritual Nosso Lar. Porque eram os índios desencarnando. E os portugueses na colônia espiritual, de certa forma, também ajudando nesse progresso do desenvolvimento intelectual. Plantamos aqui, sob o olhar misericordioso de Jesus, a sua bandeira de paz e de perdão. Todo um campo de trabalhos se desdobram às nossas vistas. Precisamos de colaboradores devotados que não temam a luta e o sacrifício. Voltemo-nos para os centros culturais de Coimbra e de Lisboa, a regenerar as fontes do pensamento, no elevado sentido de ampliarmos a nossa ação espiritual. Alguns de vós ficareis em Portugal, mantendo de pé os elementos protetores dos nossos trabalhos.
e a maioria terá de envergar o São Benito humilde dos missionários penitentes, para levar o amor de Deus aos sertões intransitáveis e carecidos de todo o conforto. Temos de buscar no seio da igreja as roupagens exteriores de nossa ação regeneradora. Infelizmente, a dolorosa situação do mundo europeu, em virtude do fanatismo religioso, tão cedo não será modificada. Somente as grandes dores realizarão a fraternidade no seio da instituição que deverá representar o pensamento do Senhor na face da terra. A igreja que, desviada dos seus grandes princípios pela mais terrível de todas as fatalidades históricas, foi obrigada a participar do organismo mundano e perecível dos estados. Um sopro de reformas se anuncia, impetuoso, no âmago das organizações religiosas da Europa. E em breves dias, Roma conhecerá momentos muito amargos. Não obstante, os sonhos de arte e de grandeza de Leão X, que detém neste instante uma coroa injustificável, porquanto o reino de Jesus ainda não é desse mundo, mas temos de aproveitar as possibilidades que o seu campo nos oferece para encetar essa obra de edificação da pátria do Cordeiro de Deus. Pregareis em Portugal a verdade e o despreendimento das riquezas terrestres e trabalhareis, sobre a minha direção, nas florestas imensas de Santa Cruz, arrebanhando as almas para o único pastor. O característico de vossa ação, como missionários do Pai Celestial, será um testemunho legítimo de renúncia a todos os bens materiais e uma consoladora pobreza. Tá, vamos abrir aspas aqui. Nós temos a nossa querida irmã Maria Luísa, ela colocou a biografia de Leão X. Nascido Giovanni de Lorenzo de Médici, na cidade de Florença, Itália, no dia 11 de dezembro de 1475, foi Papa de 1513 até sua morte em Roma, 1 de dezembro de 1521. Ele é conhecido principalmente por ser o Papa do início da Reforma Protestante. Esse homem tocou o terror. Além de tudo, ele foi o último Papa indicado, porque para você ser Papa hoje, você tem que ser sacerdote. Naquela época não, era poder político. Ele foi o último. E tinha uma vida devassa. Foi ele que instituiu as indulgências. E aí Lutero pulou. Surgiu então esse movimento de ir contra o que a igreja estava fazendo, que é a reforma protestante, veio protestar. E esse Leão X aqui, ele mandou matar muita gente. Então aqui diz, ele é conhecido principalmente por ser o Papa do início da reforma protestante, iniciado por Martinho Lutero, e também por ter sido o último Papa a ter visto a Europa ocidental totalmente católica. E ele fez esse movimento. Aí vem o nosso querido Emmanuel e conta o que a história não conta. E esse período aqui, o que está acontecendo no Brasil, aqui no livro A Caminho da Luz, eles vão falar do período da renascença religiosa. Esse é o período da renascença, que vieram espíritos na filosofia, na arte e na religião também, para tentar renovar a Europa, que estava uma decadência. Inquisição, cruzada. E haja a misericórdia divina mandar espíritos que, gente, tem que ser muito devotado. E me vem também um Leão X. Por ocasião dos primeiros protestos contra o fausto desmedido dos príncipes da igreja,
ocupava a cadeira pontífice Leão X, cuja vida mundana impressionava desagradavelmente os espíritos sinceramente religiosos. Sob a sua direção, criara-se em 1518 o célebre, abre aspas, Livro das Taxas da Sagrada Chancelaria e da Sagrada Penitenciária Apostólica, fecha aspas, onde se encontrava estipulado o preço de absolvição para todos os pecados, para todos os adultérios, inclusive os crimes mais hediondos. Tais rebaixamentos da dignidade eclesiástica ambientaram as pregações de Lutero. Isso aqui é Emmanuel, que eu estou lendo, no livro A Caminho da Luz, o capítulo que retrata a renascença religiosa. E seus companheiros de apostolado. De nada valeram as perseguições e ameaças ao eminente frade agostiniano, Lutero. Alguns historiadores enxergaram na sua missão uma simples expressão de despeito dos seus companheiros de comunidade em face da preferência de Leão X, encarregando os dominicanos da pregação das indulgências. Achou que o Lutero estava com dor de cotovelo porque não deram essa missão a eles, mas aos dominicanos. Alguns historiadores falam isso. A verdade, contudo, bem, mas eu vou contar a verdade. A verdade, contudo, é que o humilde filho de Eisleben, que é a cidade, né, tornara-se órgão da repulsa geral aos abusos da igreja, no capítulo da imposição dogmática e da extorsão pecuniária, dinheiro. Os postulados de Lutero constituíram, antes de tudo, modalidade de combate aos absurdos romanos, sem representar o caminho ideal para as verdades religiosas. Ao extremismo do abuso, respondia com o extremismo da intolerância, prejudicando a sua própria doutrina. Mas o seu esforço se coroou de notável importância para os caminhos do porvir. E a gente sabe, depois que o próprio protestantismo foi criando várias ramificações, tinha um protestantismo de Calvino, tinha um protestantismo de Lutero, e aí foi meio que dividido. E aí ele vai falar, o nosso Emmanuel, na companhia de Jesus. Da companhia de Jesus. Inácio de Loyola. Inácio de Loyola, exatamente. O que é de onde vem o nosso querido Emmanuel, que é o padre Manuel da Nova. Uma onda de claridade novas felicitava todas as consciências, mas os espíritos tenebrosos e pervertidos, porque lembra, do jeito que o nosso Ismael se reúne com um grupo de espíritos nobres para o processo de evolução da Terra, aí a gente vai pegar a libertação. Um grupo de espíritos perversos também se reúnem para fazer o contrário. Nós Estudamos isso ontem. Esse grupo que se infiltrou na igreja para tocar o terror, isso são reencarnações de espíritos perversos, gente. Uma onda de claridade novas felicitava todas as consciências, mas os espíritos tenebrosos e pervertidos, que mostraram ao europeu outras aplicações da pólvora, além daquelas que os chineses haviam enxergado na beleza dos fogos do artifício, inspiraram ao cérebro obcecado e doentio de Inácio de Loyola, inspiraram. Agora, se inspiraram é porque Loyola estava em sintonia. A fundação do jesuitismo em 1534, colimando reprimir a liberdade das consciências. E bota ali gente para morrer de novo. Olha o que o Emmanuel diz. A igreja, estendendo mão forte a essa ideia do protestantismo, inaugurava um dos períodos mais tristes da história ocidental.
o tribunal da Inquisição, com poderes de vida e morte nos países católicos, fez milhares e milhares de vítimas, ensombrando o caminho dos povos. Espetáculos sangrentos e detestáveis verificaram-se em quase todas as grandes cidades da Europa. Os autos de fé acenderam horrendas fogueiras do Santo Ofício, por toda parte onde existisse cérebros que pensassem e corações que sentissem. Instituiu-se a devassa de todos os institutos sociais e a violação de todos os lares. Na Espanha, queimavam os infelizes na praça pública. Na França, tétrica noite, que é a noite de São Bartolomeu, causava pesadelos coletivos em matéria de fé. Na Irlanda, muitos fiéis, entre aspas, faziam questão de levar ao altar de Jesus a vela feita da gordura dos protestantes. Aquele já tratando Inácio de Loyola como esse fundador. Gente, é muita crueldade. Então, nesse período aqui, nós estamos falando, então, ou seja, tem um grupo só, olha, isso aqui está perdido. Então, o que nós vamos fazer? Reunião no mundo espiritual. Um grupo vai para o Brasil, porque lá o Nosso Senhor quer que faça a árvore, seja replantada lá. Vamos reconstruir, porque, gente, é uma programação, é uma organização. Olha, está pegando fogo, o povo está se queimando todo. E agora? Deus não quer que extinga a humanidade terrena. Porque uma vez que Ele cria, não pode deixar de existir. Então, vamos ter que dar um jeito. Então, qual é a ideia do Nosso Senhor Jesus? Vamos fundar na Pátria do Cruzeiro, no Brasil, ali a pátria do Evangelho. Ali vamos levar grupos para se espiritualizar. E a Europa, vamos enviar espíritos missionários dentro da igreja para ver se consegue restabelecer. Gente, é uma trabalheira. E aí o período da Renascença. Fala, Mita. Duas coisas. É que a Inquisição chegou até o século XVIII. Foi mais ainda. Foi passando vários papas, ele diz aí milhares de pessoas. Chegou até no Brasil, na colônia. E quando ele fala aqui, Ismael, né? Fala que a maioria terá de envergar o São Benito. O São Benito era a roupa que eles vestiam. A gente vai entender. E iam ser queimados. E aí a Inquisição chegou na Espanha, em Portugal, nas colônias. E quando os protestantes também tomaram, que era de falar aí essa coisa do Lutero, os protestantes também fizeram, eles chamam também uma Inquisição protestante, mas não era com esse nome. Mas era assim, os protestantes era perseguição, protegiam os católicos e os católicos perseguiam. Perseguiam. O livro da Alcione, Renúncia, fala dessa perseguição dos protestantes para os católicos. E nós estamos estudando isso no livro A Caminho da Luz, na segunda-feira lá no Porto de Luz. É esse movimento da espiritualidade em trazer almas nobres para tentar renovar. Nós pegamos esse texto e vamos agora ponto a ponto. Fizemos um en passant sobre Leão X para nós entendermos. Pegamos um pouco o livro A Caminho da Luz para nós entendermos a situação religiosa do planeta. Gente, Martinho Lutero, ele foi contra toda a loucura que era a Roma antigamente. Os papas, principalmente a família Médici da Itália, né? Nossa. Eles eram indicados mesmo. Então, com a indulgência, o Martinho Lutero disse: chega, não tem condição. E muitos ficaram a favor deles. Ele fundou a Reforma Protestante, né? Ele que criou todo esse movimento da Reforma Protestante. E as grandes nações que dominavam o mundo na época, Portugal e Espanha, eles viram assim como uma ameaça, né? Uma ameaça até comercial mesmo. Então, o Inácio de Loyola criou a Companhia de Jesus, onde os jesuítas. Então, eles tinham missão nas colônias e vieram para o Brasil com Manuel da Nobre, que é o José de Anchieta, que são os mais famosos, mas vieram vários jesuítas com a missão de parar, foi chamado de Contra-Reforma, a Contra-Reforma pela Igreja Católica,
vieram não só para o Brasil, como para as outras colônias, com essa missão de parar o protestantismo e, claro, catequizar os índios, que seria bom para eles. Os indígenas seriam mansos, né, ficariam católicos e trabalhariam para eles. Só que alguns padres perceberam que os indígenas que se revoltaram, alguns indígenas se revoltaram mesmo aqui no Amazonas, na Amazônia toda, de modo geral, no norte, tivemos alguns indígenas, o Ajuricaba um ápice de tudo isso, ele se revoltou demais, que ele era o chefe dos Tarumãs, foi um dos que mais se rebelou, né, aqui na Amazônia, mas vários, e alguns padres se uniram a eles. No filme A Missão, que é fatos reais, ele trata disso, os padres se juntando aos indígenas, ficando contra os conquistadores, né? Então, assim, eles vieram para cá, eles não só catequizaram os índios e fundaram as missões, que muitas cidades foram geradas através disso, mas eles fundaram também os colégios, os primeiros colégios dos donos, dos colonos, né? Dos colonizadores, davam aula para os filhos. Então, a primeira... A gente até, eu como professora, a gente dá esse tipo de cadeira assim, foram eles que trouxeram, os jesuítas, sentavam aqui com o professor aqui na frente, essa disposição que a gente tem até hoje, desde a época da conquista. Então, eles fundaram os primeiros colégios no litoral, em Vila de Piratininga, que virou São Paulo, né? Foi uma das primeiras. Mas, assim, eles tiveram um papel importante contra a reforma protestante, claro, que na época ele queria, o Leão, e também a favor dos conquistadores. Eles foram assim, de suma importância. Muito bem. Então, vamos comentar a leitura do nosso querido amigo Júlio. Diz assim: irmãos, isso aqui é o nosso... Quem que está falando? Falando para quem? Reunião de espíritos, o quê? Tá bom. Plantamos aqui, sob o olhar misericordioso de Jesus, a sua bandeira de paz e de perdão. Todo um campo de trabalho se desdobra às nossas vistas. Jesus quer e nós vamos realizar. Precisamos de colaboradores devotados, que não temam a luta e o sacrifício, que não tenham medo da luta e do sacrifício. Voltemo-nos para os centros culturais de Coimbra e de Lisboa, a regenerar as fontes do pensamento. Voltemos, vamos reencarnar lá. Regenerar as fontes do pensamento no elevado sentido de ampliarmos a nossa ação espiritual. Alguns de vós ficareis em Portugal, mantendo de pé os elementos protetores dos nossos trabalhos. E a maioria terá de envergar o São Benito humilde dos missionários penitentes. Aí vamos entender São Benito. Era uma peça de vestuário em forma de saco. Que se enfiava pela cabeça, utilizada originalmente pelos penitentes católicos para mostrar público arrependimento por seus pecados. E mais tarde,
pela Inquisição Espanhola para marcar os condenados pelo tribunal que iam ser queimados nas fogueiras, motivo pelo qual a verte se converteu em símbolo de infâmia. Então as pessoas vestiam esse saco, era um tecido geralmente de uma lã grossa e pesada. Imagina isso pegando fogo. Podendo ser também de algodão grosso, que em geral cobre as mesas de jogos de bilhar e sinuca. Lembra aquele tecido? Então, se vestiam para serem queimados, sacrificados. E o nosso Ismael faz esse movimento, reencarnar, se revestindo. Tu vai para o sacrifício, tu vai para a fogueira, tu vai ser queimado. Porque você reencarnar um espírito evoluído no meio de espíritos adoecidos, apaixonados, egocêntricos, egoístas, é ir para o sacrifício, é ser queimado. Não é fácil. Por isso que ele diz: envergar o São Benito humilde dos missionários penitentes, para levar o amor de Deus aos sertões inacessíveis, né? E carecidos de todo o conforto. Temos de buscar no seio da igreja as roupagens exteriores de nossa ação regeneradora. Infelizmente, a dolorosa situação do mundo europeu, em virtude do fanatismo religioso, tão cedo não será modificada. E aí nós tivemos a Inquisição até praticamente o século XIX. Somente as grandes dores realizarão a fraternidade no seio da instituição que deverá representar o pensamento do Senhor na face da terra. A igreja que, desviada dos seus grandes princípios pela mais terrível de todas as fatalidades históricas, foi obrigada a participar do organismo mundano e perecível dos Estados. Um sopro de reformas se anuncia, falando agora de Martinho Lutero, impetuoso no âmago das organizações religiosas da Europa. Esses enviados, e Martinho Lutero foi um deles, não pode ser alguém medroso, destemido, predisposto a ir a lutar mesmo. Se tiver que morrer, morro. Esse era o grupo. E em breve dias, Roma conhecerá momentos muito amargos. Não obstante os sonhos de arte e de grandeza de Leão X, que ele vem, que detém neste instante uma coroa injustificável. Porquanto o reino de Jesus, e isso é o nosso Ismael falando, porquanto o reino de Jesus ainda não é desse mundo. Mas temos de aproveitar as possibilidades que o seu campo nos oferece para iniciar essa obra de edificação da pátria do Cordeiro de Deus. Aí ele diz: pregareis em Portugal a verdade e o desprendimento das riquezas terrestres e trabalhareis sobre a minha direção nas florestas imensas de Santa Cruz, arrebanhando as almas para o único pastor. O característico de vossa ação como missionário do Pai Celestial será um testemunho legítimo de renúncia a todos os bens materiais e uma consoladora pobreza. E aí ele vai retratando aqui José de Anchieta, Bartolomeu dos Mártires, Manuel da Nóbrega, Diogo Giacomo, Leonardo Nunes. Vamos parar aqui, gente, o tempo já foi. Vamos então envolver a nossa querida irmã Rosiane para fazer a nossa prece de agradecimento. Hoje, Senhor Jesus, nos encontramos nessa pátria do Cruzeiro, certamente ainda não enraizadas firmes, como tu já gostaria de nos ver.
Mas sem dúvida, amigo Jesus, na noite de hoje, tivemos o privilégio, as tuas bênçãos, de reviver disciplinas, Senhor, que na nossa adolescência, na existência atual, tivemos a oportunidade de ler, mas nem demos atenção, Senhor Jesus. Mas através dessa doutrina que nos esclarece, Tu novamente abre as portas das informações, do conhecimento, do esclarecimento, Senhor Jesus, de quanto temos ainda a fazer por esta pátria do Evangelho. Desta forma, querido Jesus, te rogamos as tuas bênçãos para fortalecermos neste propósito, que não percamos a oportunidade bendita que nos és dada mais uma vez. Vacilante que tu bem sabes que somos. Nos fortalece, dando assim, Senhor, seguimento à obra que vimos. Agradecemos agora por esse instante que tu nos deste, te rogando a tua presença constante em nossas vidas, através desses amigos espirituais que são os tutores diretos da tua bênção bendita, para que possamos retornar aos nossos lares na tua paz. Ficai conosco.